todos preparados para o Evangelho, né, para a semente, amém? Todos preparados. Nós louvamos a Deus, adoramos, estamos conectados com o Senhor, nessa harmonia. E assim dizendo, o Senhor fala conosco, ministra as nossas vidas, conforme o Senhor, a sua vontade. Quero orar com vocês. Bondoso Pai, muito obrigado por essa noite especial, nesse mês especial, nesse ano especial das nossas vidas. Cada dia é um dia que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar, nos regozijar no Senhor e confiar no Senhor e depender do Senhor. E agradecemos por esse dia que o Senhor fez e podemos celebrar Ti nessa noite como igreja, nesse mês tão especial para nós, Pai. Abençoa, Senhor, nosso querido amigo, irmão Giovanni, usa ele e fala os nossos corações para a glória do Senhor. Amém. Obrigado, Roberto. É tempo mesmo, né, Roberto, de caminhada, né? Eu lembro que eu conheci o Roberto em 99. É isso aí. 99, fazendo o modo da transição. Desde ali, a amizade ficou, até que ele, né, veio para cá com a gente. Ficando mais junto ainda, né? E como eu tenho dito também já, é muito bom andar com vocês, né? Muito bom estar aqui. E sim, fico feliz não só pelo fato de estar aqui, mas pelo fato de vocês levarem a sério essa coisa da comemoração, né? De contar os anos. Eu creio que isso é algo importante para nós, contarmos os anos. E são 56, né? Aqui, aliança, é isso? 56 anos. Então, nós fomos lá em Sapiranga um pouquinho mais velhos, né? Foi 62 os nossos primeiros movimentos. E aqui foi com o Louro que começou, né? E lá com o Samuel Hartz, né? E depois o Louro fez muita diferença também, né? Teve um tempo que o Samuel teve que voltar para os Estados Unidos e o Louro assumiu tudo lá também, né? Não sei se vocês puderam ver, acompanhar esse final de semana, né? Ontem nós tivemos o culto em homenagem, né? A esse casal tão querido que já partiu, que está com o Senhor, está onde queriam estar, né? Tantas vezes falavam disso, e foi tão bonita a partida dos dois juntos, praticamente, né? Algumas semanas de diferença. E eu lembro de uma situação que eu perguntei para ele. Eu não tenho certeza que ele falou no nosso retiro, num dos nossos retiros, o Louro já estava nos Estados Unidos quando ele vinha ainda todo ano, lá no PV. O retiro foi sobre Apocalipse, né? E foi muito legal. Eu lembro que eu perguntei para ele como é que ele via essa questão. Afinal de contas, teologicamente nós temos, né, pelo menos duas opiniões. O cristão que morre, o crente que morre em Jesus, ele dorme ou ele já vai para Jesus, como é que vai ser? É uma questão controversa e não necessariamente a gente tem que saber, porque no final das contas a gente vai estar. Isso que interessa, né? E eu lembro que ele falou, ora, eu não me importo muito com essas opiniões, mas eu creio e quero crer que assim que eu partir daqui eu vou estar com o meu Senhor, né? E aí eu lembrei disso, né? Quando ele partiu mesmo, né? E está com o Senhor pela fé, né? Isso é muito bom. Ok, gente, quero trazer uma reflexão de alguém que talvez, ou pelo menos alguns de vocês aqui conhecem, o Ricardo Barbosa, né? Ele já esteve aqui em Porto Alegre, na Conde, lembro que nós estivemos com ele ali, e ele também foi um dos meus professores no IANST, no STG, lá entre 94 e 97, que eu estudei ali. E lá ele trouxe essa história que eu quero ler. Não, acho que não é dele, tá? Não sei de quem é, mas ele leu essa história lá. Sorte ou azar? Quem poderá dizer? Alguém conhece esse conto? Então, escute. É um conto, né? Após o falecimento de um rico fazendeiro, eu vou fazer o seguinte, eu acho que aqui aqui, eu estava esquecendo de localizar aí. Após o falecimento de um rico fazendeiro, a herança foi dividida entre seus filhos, e um destes ficou com as piores terras, que eram um banhadão improdutivo. Todos os seus amigos e vizinhos lhe disseram: que azar! E ele respondeu: sorte ou azar, quem poderá dizer? No ano seguinte, uma forte seca sobreveio àquela região, e somente as suas terras tornaram-se produtivas, fazendo assim muita fortuna. E todos os seus amigos e vizinhos disseram: que sorte, hein? E ele respondeu: sorte ou azar, quem poderá dizer?
O fazendeiro investiu todo o seu dinheiro em um cavalo puro sangue, muito caro, o qual desapareceu. E todos disseram: que azar. E ele respondeu: sorte ou azar, quem poderá dizer? Num dia, seu filho, passeando pelas pastagens, encontrou um cavalo e com ele mais 12 cavalos selvagens. E ora, cavalo selvagem não tem dono, então ele passa a ser propriedade de quem o encontrou. E todos disseram: que sorte a tua, hein? Mas o fazendeiro disse: sorte ou azar, quem poderá dizer? Quando o jovem ajudava seu pai a domar estes cavalos selvagens, caiu e quebrou as 2 pernas. Puxa, que azar! E a resposta: sorte ou azar, quem poderá dizer? No mesmo ano estourou uma guerra naquele país, e quando o alistamento militar passou na aldeia, o rapaz não foi recrutado, enquanto todos os outros jovens foram para a guerra, e todos os filhos daquelas pessoas tiveram que servir nesta luta tão perigosa. E todos disseram para o fazendeiro: que sorte, hein? Mas ele respondeu: sorte, azar, quem poderá dizer? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui, porque talvez essa história poderia ir muito longe ainda, mas ela para aqui. E eu quero convidar vocês para a gente ler então o nosso texto, que é de Jeremias 17, 5 a 10, e com isso nós vamos entrar naquilo que queremos refletir nessa noite. Se você não quiser abrir, pode ler comigo ali também na tela, né? Que está projetado, que diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se aparta ou se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de conhecê-lo, de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Até aqui a nossa leitura. Gosto muito do texto de Jeremias, tanto do livro, né, como de Lamentações, né? É um profeta muito estudado por aqueles que trabalham com aconselhamento, por ele justamente tocar nas feridas, por ele tratar de questões profundas, que inclusive na época as pessoas não queriam saber, né? O que nós queremos levar aqui hoje, né, é que nós devemos confiar somente em Deus, e que isto é a nossa verdadeira alegria e a nossa verdadeira segurança. Mas o que significa confiar em Deus? O que significa confiar em Deus? Porque se você passar por Porto Alegre e fazer uma enquete na rua com as pessoas, você confia em Deus? A grande maioria vai dizer que sim. Podem fazer o teste se quiser. Mas o que significa confiar? Será que a pessoa está respondendo a esta pergunta? É de fato confiar em Deus? Que é o que o texto nos mostra hoje e que ele quer trabalhar. E de acordo com Jeremias, ele coloca 2 percepções, né? Ou 2 opções de perspectivas e também de suas consequências, entre depositar a confiança em Deus e não. E a primeira opção, né, seguindo então, é que nós devemos confiar somente nele, no Deus que é invisível. Aí nós temos o ator Tony Stark, né, Homem de Ferro, quem gosta desse tipo de filme, né?
E o cara era simplesmente indestrutível, né? Então, quem dera tivéssemos um homem de ferro do nosso lado, sempre, todo dia, né? A gente poderia pensar. Mas isso é ficção. Não é assim na vida, no dia a dia, né? E dentro do contexto, quando nós paramos para olhar o contexto, né, de onde os versículos que nós lemos estão inseridos, nós vamos perceber que Deus fala, por meio do profeta, justamente sobre a questão da idolatria. Uma idolatria tremenda que o povo estava vivendo, e nós sabemos que Jeremias e Isaías são profetas contemporâneos que viveram no mesmo período. Era um reino dividido, né? Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, né? E ambos foram destruídos. Judá levado cativeiro, a Síria destruindo Israel, reino do norte, e o cativeiro na Babilônia, né? Por Nabucodonosor, e assim por diante. E esse era o contexto, né? Quando Deus ainda chamava o povo antes dessas coisas acontecerem, chamando a atenção para a idolatria que eles estavam vivendo. E aquele povo todo estava influenciado, né, pela idolatria a Aserá, né, que é na verdade no Novo Testamento. Isso foi muito longe do Novo Testamento, mas lá no Novo Testamento é comparado, né, a deusa Diana, né, dos Efésios, né? E eles cultuavam então esse Deus, né, que os povos pagãos ali cultuavam, e a coisa estava cada vez pior, né? Em ambos os casos, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você tem uma ideia, né? Tanto a Será como a Diana, as deusas falsas, obviamente, né? Haviam prostitutas cultuais. A coisa era tão feia, né, que os cultos levavam para esse ponto, né? Os cultos a esses deuses, né? Então, lembrando que culto é uma forma de adoração. Então, existe o culto ao Deus verdadeiro, mas existem cultos a deuses falsos, né? E esta é a queixa de Deus: a perversão e a adoração a objetos inanimados que não podiam fazer nada, que depois a gente vai até entender um pouco mais e ver o que nós vemos, que eu acho que é Isaías aqui no texto vai falar, não Jeremias, Isaías 44, já vamos ler o que estes deuses significam, e que também Isaías no mesmo período vai reclamar ao povo em nome de Deus, né? Deus reclamando, né? Então, a confiança no que é visível acontece quando a nossa esperança é depositada em homens ou coisas. Nós não temos talvez hoje tantos deuses, pelo menos não no nosso meio, na nossa cultura. Se pensar, por exemplo, nos indianos e outras culturas que tem em tudo que é lugar estátuas e deuses ou animais, né, que são cultuados. Nós aqui talvez não tenhamos esta realidade, mas não nos faltam deuses para serem cultuados na nossa vida, né? Quando nós colocamos a confiança na carne mortal, nós estamos dizendo que o Deus sobrenatural não tem o poder que a carne mortal pode me oferecer, né? E quando digo carne mortal, pode ser em coisas, em bens também, porque no final das contas é sempre o homem que está por trás, né? A carne mortal. Pode ser uma moeda forte. Eu lembro de uma situação, né? Eu não comentei com a Rose. Tu lembra como é que a gente comprou nossa primeira máquina de lavar roupa? Como? Consórcio. Ela lembra, né? Consórcio, mas não era o consórcio que você conhece hoje. Era um consórcio de amigos que guardavam dólares, porque a moeda forte nos anos 80, 90 era o dólar. Hoje o euro está mais forte, vale mais, né? Mas o dólar, quem tinha dólares não precisava se preocupar com aquela inflação galopante que tinha naquela época, né? Então a gente pegava o salário e aquilo que sobrava ligeirinho, comprava na casa de campo com dólares, guardava embaixo do colchão, que era seguro e que valorizava, sempre valorizava. Então a gente fez, né? No escritório onde eu trabalhava, eram uns 40 mais ou menos colegas, a gente fez o consórcio. E ainda, logo de saída, eu recém tinha chegado na empresa, né? Então, eu entrei e logo de saída, o meu colega foi sorteado no primeiro mês, né? Para levar a bolada, né? Era Giovanni o nome dele.
E ele foi sorteado, beleza. Segundo mês, quem foi sorteado? O Giovanni, agora eu. E o pessoal falou, peraí, tá errado esse negócio, o cara entrou agora, já foi sorteado, né? E beleza, aí foi a nossa máquina de lavar roupa. A metade daquele valor foi a máquina de lavar roupa e a outra metade pagou a festa do casamento, né? Oh, beleza, que mês. Mas não dá para botar confiança nessas coisas, né? Isso não nos traz segurança na vida e nem alegria e nem prazer, né? Pelo contrário. Então a estabilidade financeira pode ser um falso Deus. A política, e como vimos isso nos nossos dias, pode ser um grande Deus, a ponto de idolatrarmos pessoas, né? E assim por diante. Nós podemos colocar confiança no guru, né? Guru é aquele líder espiritual que não necessariamente é cristão, e tem tantos gurus hoje na internet, né? E qualquer um de nós pode, através, né, do aplicativo, ou ler a Bíblia, ou seguir qualquer guru da internet, e assim por diante. Não que não tenha coisas muito boas, tem coisas muito boas na internet, inclusive a live você está sendo transmitida, e eu espero que a gente possa considerar uma coisa muito boa, né? Porque nós cremos que estamos falando a verdade do Senhor, de Deus. Então, quando o nosso braço é o braço forte, em que nós colocamos a nossa segurança, o nosso sentido e valor para a vida, ou mesmo em coisas que nós temos e buscamos, automaticamente o nosso coração se afasta de Deus. Ou talvez nós poderíamos dizer que é o contrário, porque o nosso coração se afasta de Deus, nós nos colocamos nessa situação? Não sei. Independente da ordem, o fato é que se nós não abrirmos mão de fé e confiança em coisas, eventos e pessoas, nós nos afastamos daquele que realmente pode ser confiável, é rocha firme, como cantamos, é o nosso socorro presente, como nós ouvimos, né? Então Isaías, como disse, ele vai falar, aqui eu deveria ter passado, né? Nós vamos falar aqui agora de Isaías. Estou falando do texto de Jeremias 17, 1 a 4 até agora, na primeira parte. Isaías 44, 17 a 19 diz assim, eu vou ler aqui: do restante ele faz um Deus, está falando de madeira, de pau, né? Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora, ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos são tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Olha que Isaías está chamando a atenção para o povo, uma coisa inanimada, com a mesma maneira, olha, cortei um tronco, esse pedaço aqui eu vou fazer meu Deus, vou esculpir meu Deus, e outro aqui eu vou assar comida, vou assar meu pão, vou cozinhar comida, vou me aquecer. É tão ridículo, é tão mais difícil acreditar nestas coisas do que em Deus. Mas aí a gente poderia dizer: Giovanni, isso foi naquela época. A maioria das pessoas hoje não acreditam mais em ídolos desse tipo, físicos de pau e pedra. Mas o dinheiro não passa disso. O dinheiro não pode saciar a tua sede interior, né? Pega todo o dinheiro que alguém tem e olha para ele e diz: agora cura de câncer a minha filha que está morrendo. O que esse dinheiro vai fazer? Talvez vai dar um conforto melhor no final dessa vida que está morrendo, mas não vai salvar a vida, e muito menos da eternidade. Entende? Qualquer coisa que nós escolhermos vai por esse caminho. Então, idolatria é depositar a nossa confiança em qualquer outro Deus, objeto, ou mesmo coisas legítimas, como algumas já citadas aqui. Todos nós precisamos de dinheiro, sim. Ninguém vai ficar em casa amanhã, segunda-feira, a não ser eu. O Roberto, não sei se faz folga segunda. Que dia maravilhoso. Não sei porque o pessoal vai de segunda. É tão
tão bom segunda, já faz uns 30 anos que eu amo segunda, né? Mas enfim, vocês não vão ficar em casa, além de mim e do Roberto, né? Porque vocês trabalham, né? Não é esse tipo de pensamento, não é isso que é idolatria, então eu não posso ter dinheiro. Mas quando eu confio nisso, quando eu coloco a minha confiança. Mateus 6,24, Jesus vai expressar isso, né? Ele usa a palavra mamon para falar do Deus dinheiro, né? Ninguém, da moeda no caso, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui nessa versão já está como dinheiro e não mamon, né? Que é o nome dado às riquezas, né? A idolatria às riquezas. Então, no que resulta apartar o coração do Senhor? Se Deus não é o centro, se Ele não é o meu Senhor, o meu Salvador, o que o texto diz que é consequência? Versículo 6 diz: ele será como um arbusto no deserto, não virá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Solidão é o primeiro resultado. Será como um arbusto solitário no deserto. E aí é interessante que ver que a raiz hebraica, né, nesse texto, dessa palavra da solidão, ela liga, né, essa raiz, ela liga a nudez e desamparo, né? Então, alguém solitário é alguém desamparado. Nudez no sentido de estou desamparado, estou vulnerável. E como é o arbusto solitário do deserto, de acordo com o texto? E como é normalmente? É algo ressequido, sem vida, né? Sem folhas, espinhento. Assim que é um arbusto solitário do deserto. E eles sabiam muito bem o que significava isso, porque viviam numa região assim. Sabiam como era um arbusto solitário onde não há água, onde não há vida, né? Incapacidade de perceber a vida do ponto de vista de Deus, né? Também é outro resultado, né, muito claro. Não verá quando vier o bem, diz o texto. O texto não diz que não vem o bem, diz que não verá quando vier o bem. Então, uma pessoa afastada de Deus, não é que ela nunca vai ter oportunidade de crescer, melhorar, sair de uma situação difícil. Ela não enxerga essa oportunidade, ela passa por ela e não percebe. E quantas vezes nós vimos isso, né, na vida dos outros? Às vezes a gente não vê na nossa, às vezes acontece na nossa e a gente não percebe, mas na dos outros a gente percebe fácil. Meu Deus, mas o cara tinha toda a chance de sair da situação que estava e deixou passar. Parece que Deus entregou e o cara deixou passar. Estou lembrando de várias aqui, dos outros, minha não. Temos que pensar nas nossas chances, que deixamos passar por não confiar em Deus, por não crer que Ele está no controle, no conhecimento de tudo que nos acontece, né? Então, normalmente nós esperamos bênção por meio de milagres, por exemplo. A gente quer ver grandes coisas. Não sei se vocês cantam aqui, nem lembro como é que é a música, tá? Eu sei que tem uma música que fala que a pessoa quer um milagre novo. Não canto aqui, que bom. Não canto, tá? Parece que tem pessoas que procuram, eu preciso ver milagres, só isso, e não aquilo que Deus faz diariamente para mim e que quer me abençoar. Não é que não possa ter um milagre novo de Deus, Deus é novidade, Deus é o Deus dos impossíveis, mas sabe, é diferente do que eu ter que estar correndo atrás de ver a performance de Deus para dizer Ele existe, ao invés de olhar para o que Ele faz na minha vida e dizer Ele vive em mim, né? Então, considerar a tribulação como uma oportunidade de crescimento e maturidade só é possível se for enxergado do ponto de vista de Deus. Vamos olhar Jó, né? Jó sempre é o primeiro exemplo que vem à nossa mente, né? A tribulação de Jó, se tu olhar o início de Jó, dá raiva de Deus.
No início da minha vida de fé, quando eu comecei a ler Jó, os primeiros versículos, eu fiquei com raiva de Deus. Eu disse, tá, Deus, tá de brincadeira, né? Para que fazer isso com o cara? O que ele te fez? Parece que Deus entrou numa brincadeira do diabo, uma brincadeira sem graça, para destruir um cara que era fiel a ele. Mas faz isso com o ruim, não com o bom, Deus. Era o que eu pensava. Até ler todo o livro, até ler o final. Ler o que aconteceu na vida de Jó. E eu não estou nem falando da restituição, porque ele teve mais filhos, mas aqueles que foram. E se alguém, eu nunca passei por essa experiência, mas se alguém que passou, sabe a dor que é perder filho. Então isso Deus não trouxe de volta os mesmos, ele teve novos. Agora, o resultado final da experiência de Jó foi como ele conheceu um Deus verdadeiro. E mais, como ele pôde entender que a vida dele, de Jó, serviu para glorificar a Deus diante do inferno. Que grande obra! Eu sei que ninguém de nós, essa consciência, eu acho que nem Jó, diria, eu quero servir a Deus dessa forma. Não acho que necessário, mas veja, é tremendo no final eu perceber, a minha vida deu nos dedos do diabo na frente, o diabo foi envergonhado diante de Deus por causa da minha vida. Que tremenda experiência. Bom, nós estamos falando de Jeremias e de Isaías também, lembrando que ele é contemporâneo. Os ministérios deles foram um fracasso, olhando humanamente. Olhando do ponto de vista de Deus, né? Isaías capítulo 6, o chamado Isaías, ele é chamado justamente para falar para um povo que não ia ouvir, para pregar para um povo que não ia se converter. Coisa boa, não é? Que missão maravilhosa, né? Tu recebeu uma missão dessas, né? Tu vai pregar, mas ninguém vai te ouvir, né? Tu vai chamar para arrependimento, ninguém vai se arrepender. Todo pastor quer esse ministério, não é? É claro que não. O texto não fala o que Isaías sentiu e o que ele expressou, mas a gente pode imaginar. E ele não desistiu da missão que Deus deu para ele, e não homens, né? Então, outro resultado é vida vazia e sem significado, aqueles que se apartam do Senhor. Já vamos ler aquele texto de 1 Coríntios 15, 19. O nosso texto de Jeremias diz: morará nos lugares secos e desertos, e na terra salgada e inabitável. Queridos, nós podemos ter do bom e do melhor, mas a terra seca, árida, refere-se a um estado de espírito. Sim, eles tiveram consequências físicas, né? Eles tiveram a terra deles destruída, mas eles foram levados, por exemplo, para a Babilônia, que era uma nação em pleno crescimento, e onde o próprio Jeremias, né, orienta por Deus, né, através de Deus, ou Deus através de Jeremias, melhor dizendo, que eles orassem pelo sucesso, pela prosperidade da terra, porque a terra onde eles estavam prosperando também abençoaria eles, né? É muito mais espiritual a questão aqui da aridez do que necessariamente física, né? Refere-se a um estado de espírito, o nosso coração ou a nossa vida interior, e é isso que acontece quando nós nos afastamos de Deus. E não importa, pode estar de bem em tudo, com os bens, com os teus relacionamentos, com o teu trabalho, mas quando nós nos afastamos de Deus, a gente se sente como numa terra seca. E esse texto de 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala num versículo que eu gosto muito, uma realidade muito impactante, e que eu uso muitas vezes no evangelismo. Se a nossa esperança de vitória em Cristo se limita apenas a esta vida e o que ela pode nos oferecer, somos os mais infelizes de todos os homens. É quase Paulo dizendo assim: se você tem esperança em Cristo, se você vai à igreja e serve nesse Cristo para ter uma vida melhor aqui, tu é mais infeliz que um incrédulo. Tu é mais infeliz que aquele cara que está curtindo a vida dele adoidado agora e depois vai para o inferno, porque é isso que tu vai receber no final das contas. Porque tu está querendo Cristo só para essa vida.
Tu não está servindo Ele, tu quer que Ele te sirva, que Ele te dê bens, que Ele te dê fartura, que Ele te dê saúde, que Ele te dê sucesso nos relacionamentos, entende? E é isso que muitas vezes as pessoas vão buscar nas igrejas, é isso que muitas vezes as igrejas oferecem. Nós vemos isso. Não. A nossa esperança que está em Cristo é eterna e vai muito além, e ela mata a sede da alma, a sede de vida, a vida que termina aqui, mas não lá, e que se renova na eternidade. Porque aqui a vida termina, né, gente? Não sei se só eu estou percebendo, mas eu acho que vocês devem estar percebendo também. Está indo, está se esvaindo. Mas vamos dizer que nem o louro, que bom, estou cada vez mais perto de Jesus. Confiar no homem, em nós mesmos e nas coisas visíveis, nos leva para longe de Deus. Essa é a grande verdade que a primeira parte do texto está nos dizendo. É uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, vamos pensar na segunda opção que Jeremias dá. E ele fala isso para o povo: vocês não podem se apartar. Essa é a pior opção. Resulta em tudo que a gente viu. Mas tem uma opção melhor: a confiança no único Deus, que é invisível, e que por ser invisível é mais difícil de crer. Jesus mesmo diz, né? Vocês creram porque viram, né? Bem-aventurados aqueles que crerão sem ver. E o texto continua no versículo 7 dizendo: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. É uma repetição que o hebraico, a língua, faz muitas vezes, né? Para reforçar uma verdade, né? Dizem a mesma coisa de outro jeito. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O que significa confiar em Deus? Foi uma das perguntas que nós fizemos no início da nossa mensagem. No exemplo que o Ricardo Barbosa, né, nos ensinou, para mim, lá no século passado, está muito claro que, pelo menos nessa história, o fazendeiro não estava colocando sua confiança nas situações ou nas circunstâncias. Ainda que o texto não diga, né, que era em Deus, mas ele tinha muita clareza que, sorte ou azar, sei lá, existe alguém além que controla todas as coisas e que não depende da sorte e do azar. Em outras palavras, podemos ler assim, né? Então, o que significa confiar em Deus? Confiar em Deus, nós confiamos nele quando nós aprendemos a não duvidar dele. Eu sou muito ruim de lembrar de todas as letras e nomes, mas tem a música do quando aprendemos a confiar, né? Quando aprendemos a confiar, acho que é do, eu disse que eu também sou ruim de lembrar nomes, né? Mas esqueci o nome do cara que estava lá no congresso, Baruch, acho que é dele, né? Do Paulo César Baruch, que nós precisamos aprender a confiar. Um dia a gente aprende a confiar. Obrigado. É dele, né? Ou pelo menos ele canta. Eu acho que essa música me toca porque muitas vezes eu me vejo nela. Eu acho que de tanto levar na orelha, às vezes uma hora dessa a gente fica: não, é Deus. Não sou eu, não é o outro, não é o meu recurso, não é o que está acontecendo no momento. É Deus. É isso que nós temos que fazer. Larry Crabb, ele faleceu em 21. Ele foi um psicólogo cristão dos Estados Unidos que trouxe o contraponto, né, da visão de Jay Adams em relação a um aconselhamento bíblico, né, quando Jay Adams, por causa da grande invasão da psicologia dentro da igreja naquela época, isso foi nos anos 70, 69, 70, ou seja, eu tenho a minha idade, 53, 54 anos atrás, quando ele, o Jay Adams, para reagir à questão dessa psicologização da igreja, ele colocou que a palavra é o único meio que pode ajudar a igreja, a pessoa, e mais nada, né? Então ele rejeita todos os recursos, né,
da ciência e que o conhecimento humano pudesse trazer de contribuição, né? E também da psiquiatria, né? E o Larry Crabb ele traz então esse contraponto, não negando totalmente, mas reforçando sim de que a Bíblia é o único meio de ajudar o ser humano e que nós somos seres por inteiro, né? E ele então, só estou falando isso para dizer, nesse homem aí foi baseado o nosso treinamento de aconselhamento lá no Seminário Teológico Gramado, quando o curso era bacharel em teologia com especialização em aconselhamento. Então é uma linha um pouquinho diferente da do Jay Adams, que não rejeita totalmente a saúde mental e a necessidade de cuidados clínicos, mas que também, da mesma forma, coloca a Bíblia como o único meio de salvação e solução para a vida do ser humano. Porque senão só ajeita a matéria e a alma vai para o inferno, né? Não resolve mesmo. E ele diz, ele é muito profundo, ele também trabalha muito com Jeremias. Em um dos livros dele, inclusive, talvez você tenha ouvido, que voltou muito pelo Jesus Cop, para quem acompanha, eu acho que é o lugar mais seguro da Terra, né? Foi reeditado, é do Larry Crabb, ele está sendo muito divulgado. E ele fala assim: a confiança em Deus e a esperança em sua provisão, nem sempre, nesta vida, se refletem em alegria superficial. Pessoas confiantes e cheias de esperança são marcadas pela perseverança e uma recusa de procurar alívio ilegítimos no decorrer de todas as suas lutas. E aí ele vai tratando e trabalhando, continuando essa ideia de que sim, o cristão sofre, sim, o cristão tem dificuldades, sim, o cristão precisa de ajuda muitas vezes, mas ele não se alivia buscando qualquer coisa. E aí entra a ideia, e aí essa qualquer coisa pode ser pecados, pode ser uma rotina de idolatria, pode ser outros deuses, outras seitas, porque aí não é cristão na verdade, né? Ele diz e dá a entender claramente que o cristão tem essa noção de que a minha confiança é independente do que aconteça. Em outras palavras, é isso. Hoje eu posso estar bem, eu não sei amanhã, eu não sei como é que eu vou chegar a Sapiranga. Eu e Ivone, espero que nós cheguemos bem, né? Talvez em algum outro grupo diria: está amarrado, em nome de Jesus, não fala uma coisa dessas. Mas se falar e refletir sobre a realidade da vida me traz azar, de novo, sorte ou azar, que Deus é esse que eu creio? Eu não apresentei vocês, Nereu e Ivone, né? São lá da Aliança. O Nereu já está no segundo turno aí de presidente da igreja, né, Nereu? Não sei se não vai para o terceiro, né? Te prepara. E o nosso é 4 anos, então já está 8 lá. Vai para 12. Vai para 12 daí. Agora vai completar 12. Agora já vai para 12? Então tem que te tirar. Chega. Daqui a pouco ele diz: tu já está 25 lá, tem que te tirar também. Aí foi concordou. Aí foi concordou. Além disso, eles têm trabalhado com a gente na supervisão do céu já há um bom tempo, né? Foram facilitadores. Aliás, foram e voltaram a ser, né? Também estão facilitando uma célula hoje. E quando um supervisor volta a ser facilitador, é por quê? Por quê? Falta. Porque falta líder, né? Em todo lugar falta. Não é só numa igreja ou noutra, em todas elas, né? Então sim, há uma necessidade grande de pessoas que sirvam ao Senhor, né? E Nereu e Ivone, agora este ano, eles se dedicaram, né? A voltar a também pastorear a célula, né? Voltando para o nosso texto, né? Pensando nessa questão da confiança, né? Num Deus invisível, nós temos o exemplo de Abraão. Deixa eu passar aqui, aí nós vamos ver os textos ali também. E que Hebreus apresenta, né? Quando Hebreus vai falar daqueles homens de fé, etc e tal, no capítulo 11, né? Ele começa falando do que é a verdadeira fé, o versículo 1, fantástico. Fé é crer numa coisa que ainda não aconteceu, que eu não vejo, e ter a certeza que essa coisa vai acontecer, ou que ela existe. Então, essa é a fé que Jesus elogiou daqueles que creriam nele sem ver. Essa é a oração que Jesus fez por aqueles discípulos que ainda ele não conhecia na terra, né? O Deus homem, mas que
conhecia muito bem por seu Criador, por 100% Deus que era, né? E Abraão é esse exemplo. E ali tem os versículos, nós não vamos ler esses, você pode anotar, né? Onde tem essa ideia que Abraão ele foi chamado para um lugar que não conhecia e partiu. Olha, tipo assim, vai. E lá eu vou te mostrar o que vai acontecer. Vai. Foi chamado para esse lugar sem conhecer, confiou, depois ofereceu o próprio filho da promessa que tanto esperou. E não foi assim, né? Vou oferecer Isaac, depois da manhã a gente tem outro filho. Lembra como é que foi a situação de Isaac, né? Com quase 100 anos, ambos, sem filhos, vem o milagre da promessa, e agora Deus já oferece o filho. Qualquer um ia dizer: esse Deus é louco, né? E ele confia. Por que ele confia? Porque o texto de Hebreus diz assim, que ele tinha fé e confiança que Deus podia até rever o seu filho dos mortos, se ele quisesse. A confiança foi tanta, não de que ele entendeu que agora o meu Deus é um Deus, né, que aceita os sacrifícios humanos. Ele disse: eu não sei o que ele vai fazer, mas eu vou crer. Mas ele era uma pessoa normal, Abraão, que tinha as mesmas lutas que nós. Por que nós achamos mais difícil confiar em Deus? Por que será? Muitas vezes nós confiamos mais em pessoas do que em Deus. Bom, em primeiro lugar, porque nós precisamos ver para crer. Nós somos que nem Tomé, lá em João capítulo 20, versículo 24 a 29, né? Eu sou que nem Tomé. Eu quero ver para crer. Quer ver a primeira coisa que eu sou que nem Tomé? O carinha se converteu ontem, está todo feliz. Entreguei minha vida para Jesus. Alegria dos pastores, né? Novo convertido, a minha não. Quero ver. Se o cara mostrar o fruto, eu vou me alegrar. Então tem um pouco de verdade nisso, mas tem um pouco dessa coisa também, da falta de fé. Glória a Deus que tu fez essa obra, Jesus. Eu sou descendente alemão, parece que me falaram que eu tenho umas gotinhas do Hitler, parece que lá longe eu estou na árvore genealógica do Hitler, né? Brincadeira, espero que não, tá? Mas se tiver, Jesus me salvou igual e eu precisava igual, tá? Segundo, porque eu vendo ou conhecendo as circunstâncias, eu quero controlar elas, eu quero que elas resultem no que eu acho que é melhor para mim. Então, não ver Deus e confiar num Deus que não dá opção de controle é difícil mesmo para o ser humano. Então, quando Deus não me dá a situação na mão e a opção de controlar ela, eu só tenho uma coisa para fazer, que é confiar que Ele vai fazer o melhor. Isso é confiar. E por último, porque a nossa natureza ela é essencialmente pecaminosa. Mesmo nós que fomos resgatados pelo sangue de Cristo, ainda tendemos para o pecado. A nossa luta contra a carne e o mundo maligno vai até a nossa partida ou até Jesus voltar. Nós temos essa tendência. É mais fácil para nós nos afastarmos de Deus do que buscarmos a Deus. Mas o que confia no Senhor e nele tem a sua esperança, é como? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, no caso a árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que interessante isso. Em primeiro lugar, quem tem a confiança no Senhor, como Abraão, como Jó, e como tantos outros homens da Bíblia, que foram pessoas normais como nós, que têm os mesmos medos, os mesmos sentimentos, tinham, né? A primeira coisa que encontra forças nele, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Aonde que a raiz vai buscar água? Lá junto ao ribeiro. Se não tem ribeiro perto, a raiz não vai fazer a volta na terra para achar água. Então tem que estar perto do Senhor.
O que significa isso? O que confia no Senhor encontra alimento espiritual nele em qualquer tempo. Está junto à fonte de águas vivas que mata todas as nossas sedes para sempre e que se reflete na obra de Jesus, na pessoa de Jesus. Não necessita lutar contra as suas próprias forças pela sobrevivência, ou melhor, com as suas próprias forças, pela sobrevivência, porque crê que Deus tudo provê. E de novo, não é o cara que fica em casa esperando cair comida do céu, maná do céu, né? Israel não estava em casa esperando cair maná do céu, eles estavam indo em direção a uma conquista e obedecendo ao Senhor, né? E depois, esta pessoa, comparada à árvore, não se amedronta com o fogo da provação. O texto diz que não temerá quando chegar o calor. Aquele que se aparta do Senhor, nós vimos antes que não vai ver quando chega o bem, né? E aqui está dizendo, ou seja, que vai chegar o bem para essa pessoa, mas ela não vai ver. E aqui está dizendo que o cristão, aquele que crê em Deus, vai ter o calor da provação, vai ter o fogo ardente como prova nas vidas de cada um. Então o calor, as dificuldades, as lutas e as angústias, em outras palavras, elas certamente vêm, mas elas não podem atingir no aspecto de derrotar, de derrubar aquela árvore, de secar ela e fazer ela morrer, pois suas raízes o abastecem do ribeiro das águas vivas que é Jesus. O calor até pode ser intenso, mas não vai derrotar aquele que está firme no Senhor, né? E o texto apresenta a última qualidade, dizendo que sempre frutificará, sempre dará frutos, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. A vida permanece naquele que confia no Senhor, independente das circunstâncias. E aí a gente tem tantos exemplos. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que passou por fogo da provação terrível, talvez até tenha sido você, né? E que quando a gente vai lá para consolar a pessoa nos consola. A pessoa nos dá a alegria de lembrar, aqui é assim mesmo, vai passar, mas a minha esperança está no Senhor. Eu tenho vários exemplos desses. Um deles foi do nosso fundador, né? Membro fundador, né? O seu Lopes, o primeiro evangelizado da Aliança. Ernesto Lopes, eu tive o privilégio de ainda conhecer, né? Depois de tantos anos, quando eu cheguei em Sapiranga, há 25 anos atrás, o pastor Ivo, alguns de vocês vão lembrar dele, né? Me apresentou ao seu Lopes, vou te levar para conhecer o fundador da igreja. Ele já era velhinho, e ele, né, querido, sempre falando do amor de Cristo. Olha, eles evangelizavam, eram dois Ernestos, o Ernesto Lopes e o Ernesto Breyer, né? E os dois pegavam a bicicleta, o Breyer se converteu depois, né? E iam até Campo Bom, Araricá, são cidades vizinhas dali, e de bicicleta para falar de Jesus, para evangelizar. Pegavam no final de semana, depois da hora do trabalho, trabalhavam na fábrica e iam para lá, né? E o seu Lopes morava numa casa que está lá igual, idêntica, do lado do Hospital de Sapiranga, se você conhece o Hospital de Sapiranga. Ali foram os primeiros cultos da Aliança Bíblica. E aí depois o Ivo saiu, eu continuei visitando ele, né? E cada vez que eu visitava ele lá cada vez mais velho, obviamente, né? Já doentinho, quando eu chegava e dizia, seu Lopes, como é que tá? A resposta dele, cada dia mais perto de Jesus, meu filho. Mas para aqueles peixes que ele fazia, muito devocional, não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo, eu estou indo para o lar, eu estou partindo, falta pouco, eu estou quase lá. Essa esperança me alegrava. Eu ainda jovem, com cabelo, né? 2 filhos pequenos, né? Com toda essa perspectiva de vida pela frente, muita realização, né? Não tinha ainda a noção que ele tinha de proximidade da eternidade, de como isso poderia ser bom apesar do sofrimento. Então é isso. E ele dava fruto, porque a vida dele era um fruto, e a vida dele era um exemplo, e ele deu muitos frutos até enquanto ele conseguia, e passou por muitas provas e tribulações.
E assim por diante, muitos outros vão ser bons exemplos nesse sentido, que sejamos nós também estes bons exemplos, né? Então, fechando o nosso estudo nessa noite, confiar no homem, isso significa também em nós mesmos. Às vezes a gente deposita em alguém, né? Em épocas de eleição isso é muito comum, né? A gente tem esperança que aquele que vai ser eleito vai resolver os problemas do nosso país, né? Mas confiar no homem, em nós mesmos e nas coisas visíveis nos leva para longe de Deus. A proposta de Jeremias não é que a gente viva num mundo que desconsidere o material, de que o material é ruim totalmente, né? Mas que ele não seja a nossa base de segurança. Isso sim. E quando a gente vive assim, baseado nessa vida, o resultado é uma vida infrutífera, vazia e seca, né? Buscar e confiar no Senhor não significa negar a dor e as lutas. Isso eu gosto muito do trabalho que esse homem Larry Crabb fez, e todas as leituras, livros que ele tem, que ele não nega a dor, ele pega a palavra de Deus para mostrar quanto a dor faz parte da jornada, mas que nós podemos processar essa dor e fazer com que ela dê frutos para o Senhor, né? E sim, confiar no Senhor é render nossos recursos e buscar no seu poder o suprimento para todos os nossos anseios. Não é nada, não é dinheiro, não é um relacionamento, não é um casamento, não são pessoas, é Deus que nos supre plenamente. E por que confiar no Senhor e negar a nós mesmos? Vocês viram que faltaram 2 versículos do nosso texto, né? Eles estão aqui, porque está muito claro. O coração, Jeremias 17, 9 e 10, os 2 últimos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Na Revista Atualizada diz que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. E aí ele diz: quem é capaz de compreendê-lo? Eu não sou capaz de compreender as minhas motivações e as minhas reações por mim mesmo, se Deus não tocar o meu coração, se o Espírito Santo não me mexer, não me converter e não me fizer me arrepender dos meus pecados, né? Quem é capaz de compreender? E o 10 é tão lindo porque ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o cara, eu é que sei, eu é que conheço o ser que criei, eu sei como ele funciona, eu conheço cada detalhe, eu sondo e sei exatamente cada milímetro do teu ser, da tua existência. Eu sou o Senhor que sonda e o coração examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele não está falando de salvação, que não é por obras a salvação, mas está falando sim de uma vida fiel a Deus, e que Ele vai, não porque merecemos, não porque Ele é obrigado a obedecer e me abençoar, mas porque Ele quer abençoar aquele que vive de acordo com Ele. Porque o coração humano é corrupto e enganoso. É o principal motivo que nós podemos e devemos confiar em Deus, e porque Ele é totalmente confiável, totalmente. Esse texto aqui eu achei legal receber essa semana, né? Ele é atribuído a Billy Graham, né? Que também já é falecido agora há pouco tempo, né? Mas não sei se é dele, né? Veio assim, eu não fui conferir se é dele ou não, mas mesmo assim é um texto muito bom que diz: você descansa no avião mesmo sem conhecer o piloto. Eu não descanso, tá? Mas eu sei que meus descanso. Você descansa em um cruzeiro mesmo sem conhecer o capitão. Você, né, descansa no ônibus mesmo sem conhecer o motorista. Faça o mesmo com Deus. Descansa nos braços dele, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém. E realmente é uma realidade, é uma coisa intrigante essa. Pessoas que a gente não tem ideia que são, como fazem, estão capacitadas ou não para fazer aquilo. Médico, se você chegar no pronto-socorro aqui agora, amanhã, com alguma lesão grave,
Tu vai perguntar, dizer para o médico, não, só um pouquinho, não faz nada ainda, deixa eu ver, tu me apresenta o teu currículo, quero ver teu diploma, tuas notas, tu foi um bom aluno. Tu faz isso. Não, tu quer ser ajudado, te entrega. Tu literalmente te entrega sem resistência nenhuma para ser ajudado. A gente não faz isso com Deus. Achei muito interessante. Pela obra perfeita de Cristo na cruz, nós podemos confiar plenamente em Deus. O Salmo 4:8, ele diz: em paz me deite logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nossa, que coisa boa poder dizer isso. Não importa a circunstância, não tentar fechar os olhos e saber que Deus está no controle. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Para isso tem um exemplo recente. Vocês acho que souberam que entrou água lá na igreja agora faz 14 dias, né? Vocês todos souberam. A água não é da chuva de bênçãos, foi do valão mesmo, enchente, né? Chuva de esgoto, não de bênçãos. Entrou pela segunda vez, 2002 tinha entrado a primeira vez, entraram 28 centímetros de água, né? E nós temos câmeras de vigilância na frente da igreja, né, por causa dos eventos, questão de segurança para os adolescentes e jovens também. E aí eu saí da casa do Nereu e da Ivone, comi uma sopa na casa deles, reunião de diretoria, né? E aí disse, vou lá olhar como é que está. Lá é um lugar crítico, né? E fui lá olhar, parei o carro na frente da água que já vinha subindo e fiquei observando quanto tempo ia subir e como é que estava rápido. Eu vi que a coisa era rápida, né? Aí entrei ligeiro, subi o que eu podia subir. Não chamei o pessoal da igreja para levantar as cadeiras, porque são 300 cadeiras. Eu disse, não vai entrar. E fui, né, para casa e celular no olho aqui com as câmeras. Cada vez que eu consegui olhar, Jesus, não deixa entrar, Jesus, não deixa entrar. Até 2 da manhã, fiquei olhando o celular. 2 da manhã, não aguento mais assim. Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhar para isso aqui e ficar dizendo e pedindo para ti não entrar, vai mudar o que o Senhor tem de propósito. Eu literalmente fiz o que ele fez. Disse aqui, eu descansei e fui dormir. E às 5 da manhã acordei, né, já com água na igreja, e só disse, Jesus, vamos esperar baixar para fazer o que tem que ser feito. 14 horas da tarde, nós estávamos lá na sexta-feira, e rapidinho a gente resolveu o que tinha que resolver, né? Essa coisa de descansar, não importa o que vai acontecer. Essa semana ameaçou de novo, né? Ameaçou de novo, e está lá, vamos controlar, etc e tal. Deus, você vai entrar de novo, tudo bem. Vamos fazer a nossa parte, que dá para melhorar, subir, fizemos móveis novos. Eu era marceneiro antes, né, de trabalhar com a igreja, aí já fizemos móveis novos lá para a igreja. Adivinha? Botamos uma parede 60 centímetros mais alta. É o que nós podemos fazer. Mas se Deus quiser que chegue água lá, pode chegar. Se Deus quiser que pegue fogo, pode pegar. Se Deus permitir que as chagas de Jó alcancem a nossa vida, Ele tem um propósito. É isso que temos que acreditar. Então, confiar e acreditar que Deus fará o melhor por você, independente do que está acontecendo. Que Ele já deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E isso é a graça que bastava para Paulo. Quando ele diz, olha, eu não vou tirar o teu espinho. Tu já tem a graça, isso te basta. E a graça é a que salvava. Ou seja, quase que ele disse assim, Paulo, tu já tem eternidade. Aguenta isso aí, fica quieto, joga, vai, continua trabalhando. Logo mais tu vai estar aqui comigo, e aí está tudo certo. Por que confiar no Senhor? Confiar e acreditar nele é importante. Já mandei para o Roberto, né, uma proposta de aplicação que pode mudar dentro da realidade de vocês, usar, não usar também, para fazer tudo, fica bem à vontade, tá? Mas o que eu gostaria que a gente pensasse em essa semana, meu desejo é que a gente seja desafiados, não importa qual a tua situação, em que fase da vida tu estás, o que tu estás enfrentando, como pessoa, como corpo de Cristo, como família, que a gente aprenda a colocar confiança naquele que tem o controle de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor por nós, que é demonstrado em Jesus. Nossa, que amor! Que é demonstrado nas pequenas coisas do dia a dia, aqueles milagres que a gente não enxerga e pensa que não são milagres.
enfim, que é demonstrado com a tua longanimidade, a tua paciência com o nosso pecado muitas vezes, nos chamando de volta, nos querendo trazer ao arrependimento pelo toque do teu Espírito. Muito obrigado por tudo isso. Usa as nossas vidas como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas vivas e cristalinas que são teu Filho. Que continuemos verdejantes, independente da intensidade do calor, da prova que vier, que continuemos dando fruto para as pessoas que estão à volta, e lembrando que a árvore não se alimenta do seu próprio fruto, ela doa o seu fruto. Que sejamos árvores que alimentam pessoas à sua volta com a tua vida, com o teu poder e com a tua salvação. Esse é o meu clamor, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode ficar de pé e cantar com a gente essa canção em resposta a essa mensagem que nos lembra de confiar em Deus. podemos confiar em Deus, né? Tantas pessoas por aí confiam em tantas coisas, nós podemos ser alcançados pela graça e o amor de Jesus e podemos confiar nele. Que a nossa confiança aumente cada vez mais, tanto para a tua vida, a tua família, quanto para nós como igreja, né? Que possamos cada dia confiar mais no Senhor. Queria convidar novamente o Giovanni para se orar, agradecer a Deus por nós como igreja, nesses 56 anos, por tudo que o Senhor vai fazer ainda, né? Através de nós, em nós, através de nós, para essa
cidade, outras que o Senhor assim nos usar como missionários, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na vida desta igreja. Como o Senhor tem agido ao longo de todos esses anos. Sabemos que Tu tens propósitos que nós não entendemos às vezes, mas Tu queres nos usar. E eu quero pedir por esses irmãos e irmãs que estão aqui, por alguns que não puderam estar, que o Teu poder e a Tua graça estejam primeiramente na vida e sobre a vida deles, mas também através da vida deles, nesta cidade, alcançando seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, pessoas que circulam, que são aqueles amados por Ti e que o Senhor quer salvar, e que o Senhor tem tocado, que cada um aqui possa receber de Ti a convicção e o chamado de fazer a obra que o Senhor quiser, independente do momento que está na sua vida, em que circunstâncias está vivendo, mas entendendo que Tu tens um propósito, e que sim, nós somos como árvore plantada junto às correntes da água viva, que Jesus, e que as nossas folhas não murcham, e que nossos frutos continuam alimentando as pessoas com a Tua palavra. Abençoa, Pai, a vida do Roberto, da Ivone, da sua família como um todo. Usa a vida deles, Senhor. Ajuda para que eles cada vez mais tenham a visão que Tu queres para esta igreja, para este corpo local. Abençoa toda a liderança, todas as pessoas que estão envolvidas. Levante mais pessoas, Senhor, para a glória do Teu nome, e que possamos ver o que o Senhor está fazendo. Amém. Independente do calor que está fazendo, independente do fogo que está vindo, que possamos crer, acima de tudo, que Tu tens o nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um parabéns para quem está perto de você, né? Que somos igreja, né? E que nós possamos comemorar muitas vezes juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós. Vamos trabalhar na placa de aniversário, né?